Tudo bem. Se você é uma pessoa que acompanha ou gosta de futebol, você já ouviu aquela história, aquela frase: futebol é uma caixinha de surpresas. Né? Mas você sabe que não é só o futebol. A vida humana é também uma caixinha de surpresa. Provavelmente você já foi surpreendido por alguma coisa repentina. E geralmente o que marca são as surpresas que não são tão boas. A morte de alguém querido, ou uma enfermidade que acabou de ser confirmada, alguma tragédia, alguma situação que acontece. E a vida tem, de fato, essas surpresas. Mas é interessante que, mesmo passando por essas experiências de surpresa, você também pode ser surpreendido pelo poder de Deus. Ao mesmo tempo que você pode ser surpreendido por uma situação desagradável, você é também surpreendido pela manifestação do poder de Deus. O texto que nós vamos ler hoje à noite revela exatamente isso. Por um lado, os discípulos de Jesus foram surpreendidos por uma grande tempestade e, por outro, foram igualmente surpreendidos pela manifestação do poder de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. E esse texto, mais uma vez, Marcos quer mostrar que Jesus tem poder sobre todas as coisas, até sobre a natureza. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O discípulo de Jesus, às vezes, é surpreendido por tempestades. Agora, quais são as características de uma tempestade? Primeiro, geralmente elas são inesperadas. Você não está esperando. Eu sei que hoje, pensando na meteorologia, o pessoal consegue, antes de acontecer, saber que vai ter um tufão, um ciclone ou alguma coisa assim. Mas naquele tempo, isso não era possível. Então, uma tempestade poderia acontecer rapidamente. E o Mar da Galileia, ele é conhecido por essas tempestades que aconteciam. É um lago de água doce, tinha mais ou menos 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. É um grande açude, né? E ele está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele é cercado por montanhas, né? Então essa geografia, né? Essas montanhas com mais de 300 metros de altura, proporciona exatamente essa possibilidade, esses ventos fortes chegando aí e provocando essas terríveis tempestades ali, né? Ora, os discípulos foram ordenados por Jesus para irem para o outro lado.
Eles não estavam fazendo nada de errado, eles estavam obedecendo e mesmo assim foram surpreendidos por uma tempestade. Tempestades são inesperadas. Assim é com a vida cristã, assim é com a vida. As tempestades surgem de maneira repentina. Você pode descobrir ou ter um diagnóstico de uma doença que nem tinha sintomas, rapidamente. Você pode estar fazendo planos para a sua vida, sua família, e de repente ser demitido do seu emprego. Ou alguém querido, próximo a você, morre repentinamente. Repentinamente. As tempestades, elas são inesperadas. E geralmente elas transformam cenários tranquilos, conhecidos, em lugares cheios de ameaça. O Mar da Galileia era o lugar onde esses pescadores conheciam muito bem. Eles pescavam, eles trabalhavam lá. Mas naquele dia, algo muito extraordinário aconteceu. E mesmo sendo profissionais que trabalhavam naquele ambiente, ficaram tomados por um medo. Aquilo parecia incontrolável. Tempestades são inesperadas. A única coisa que a gente pode fazer é saber disso. Mas não dá para prever. Geralmente as tempestades são perigosas. Essa história, tanto Marcos como Mateus e Lucas narram. E Mateus fala que o barco era varrido pelas ondas. Marcos diz que levantou um grande temporal e as ondas arremessavam contra o barco. Lucas diz que eles estavam correndo o risco de serem afundados ali. As tempestades da vida humana também são ameaçadoras, são desafiadoras. Coisas inesperadas acontecem e às vezes trazendo algumas ameaças. Põe no chão tudo aquilo que levou anos para ser construído. Chega de forma às vezes tão intensa que abala a nossa estrutura e a gente fica sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. As tempestades também, elas são incontroláveis. Não dá para administrar. No caso dos discípulos, ficou muito claro que, embora eles se esforçassem para contornar aquela situação e saírem ilesos daquela tempestade, eles não puderam fazer nada. Não puderam enfrentar a fúria do vento. Aquilo era maior do que eles poderiam resolver. Mesmo sendo pescadores habilidosos, aquilo foi além. As tempestades da nossa vida parecem muitas vezes assim. E elas trazem à tona a nossa impotência, a nossa incapacidade de resolver, de transformar, de mudar aquela situação. Os ventos, as ondas são fortes e a gente não tem força para resistir. São características das tempestades. Mas sabe, a tempestade também ela gera alguns conflitos. Quem está no meio de uma tempestade se depara com algumas situações conflitantes ali. Uma delas, como é que a gente pode conciliar obediência com tempestade? Se isso não é fácil hoje, também não era naquela época. Vejam só, Jesus chega e diz para os discípulos: olha, por hoje está bom desse lado, vamos agora para o outro lado. Em obediência a Jesus, eles entram no barco e começam a viagem. E pouco tempo depois, uma grande tempestade, um grande vento, e coloca a vida deles em risco. Mas eles estão obedecendo, eles estão fazendo a vontade do Senhor. Porque a gente já conhece um outro seguidor de Deus, que também enfrentou uma tempestade, mas ele estava em desobediência, que é o caso do profeta Jonas. Mas eles estavam obedecendo a Deus aqui. Primeira coisa, quando alguém que é cristã, que ama Jesus, que está servindo a Jesus,
fielmente e ela é envolvida por uma tempestade, a primeira dificuldade que ela tem, ela diz: como é que eu vou conciliar isso? Obediência a Deus e tempestade. Porque a gente herdou uma mentalidade que diz que Deus trabalha conosco a partir dos méritos. Ou seja, se está tudo tranquilo, é porque eu mereço. Se eu tenho turbulência na minha vida, se eu tenho uma tempestade, é porque eu mereço. Alguma coisa de errado eu devo ter feito. E aí começa a procurar, começa a imaginar coisas. Ah, talvez foi por causa daquilo outro. Será? E gera uma intensa dificuldade interna de entender. Pessoas que obedecem a Deus também enfrentam tempestades. As tempestades podem até ser, no caso de Jonas, resultado de desobediência. Mas obediência não te isenta de ter que enfrentar problemas, de enfrentar dificuldades. A gente escuta às vezes a pessoa dizendo assim: puxa, eu tenho feito tudo certinho. E a gente sabe que isso não é verdade, porque ninguém faz tudo certinho. Mas passa a ideia de que eu sou fiel, eu não merecia isso. Deus agora permitiu que isso acontecesse comigo. A gente acha que tem direitos. Eu assisto os cultos, eu participo, eu contribuo, eu leio a minha Bíblia, eu oro 3 vezes por semana, eu faço um monte de coisa. E como é que Deus permite uma tempestade dessa na minha vida? Não é assim. Mas pessoas obedientes também enfrentam tempestades. As tempestades fazem parte da vida. Fazem parte da vida. Mas isso é um conflito comum. Outra situação: como é que eu vou conciliar uma tempestade com a presença de Jesus? Isso parece incompatível. A minha vida não está na presença de Deus. Jesus não prometeu estar comigo todos os dias. Como é que Ele permitiu essa tempestade na minha vida? Como é que Ele concordou com isso? Como é que Ele aceitou tal situação? No versículo 35, os discípulos diz bem claro aqui, que Jesus estava com eles, passou, despediu a multidão, verso 36, e o levaram assim como estava, no barco. Então Jesus estava com eles ali. Então o fato de Jesus estar conosco e ter prometido estar conosco todos os dias, não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. Nós precisamos lembrar que o céu não é aqui. E Jesus passou o dia ensinando os discípulos, junto com os discípulos. Vimos aqui no capítulo 4 uma coletânea de ensinos relacionados ao reino por meio de parábolas. Só que agora o professor está levando os alunos para uma aula prática. Jesus tinha acabado de ensinar, agora vamos praticar. Jesus não foi surpreendido por aquela tempestade. Jesus sabia daquela tempestade. Estava no currículo dos alunos naquele dia. Fazia parte da escola, do treinamento dos discípulos. E eles entenderam, a partir daquela situação, que nós podemos confiar, sim, na pessoa de Jesus no meio das tempestades. Outra coisa difícil de conciliar, não só a presença de Jesus, mas é conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Você está 3 noites sem dormir por causa do seu problema. E você tem a sensação que Jesus está num sono profundo. Parece que Ele não está se importando ou se interessando com o seu problema. Os discípulos, atordoados com aquela situação, talvez o maior drama que eles estavam passando ali naquele mar. Mas uma coisa incomodou mais ainda: Jesus dormindo. No maior aperto, Jesus dormindo. E às vezes a gente tem a sensação de que Deus está dormindo. Porque geralmente a gente tem as coisas muito bem programadas.
a gente quer que Deus trabalhe de acordo com o nosso relógio, com o nosso tempo. E a gente não admite ter que esperar. A gente acha que Deus, muitas vezes, é lento demais. O Salmo 73, no certo sentido, traz um pouco dessa angústia. O salmista diz que o ímpio, o homem que não amava a Deus, tinha uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida tranquila. E ele lutava, e parece que nada acontecia. Ele estava sem entender, mas ele foi no lugar certo. Ele diz que no templo ele entendeu o fim das coisas. Ele entendeu o fim daquelas pessoas. Ele diz que quase resvalou, quase. Porque achando que Deus talvez estivesse demorando demais. Às vezes temos a sensação de que Deus não está muito atento ao que está acontecendo com as nossas vidas. Que Ele se surpreende. Não. Surpresa é só da nossa parte, do nosso ponto de vista. Mas a tempestade não só faz isso, de levantar esses conflitos, também a tempestade desperta algumas perguntas para nós. Por exemplo, 38. Mestre, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro e os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Olha só a pergunta que nasceu no meio dessa crise. O Senhor não está se importando conosco? O mar está embravecido e Ele está decidido nos sepultar aqui mesmo. Nossos esforços já se esgotaram. Não te importas? Esse grito de desespero mostra o medo que a tempestade trouxe para os discípulos. E tempestade faz isso mesmo, provoca medo. Porque tira da gente a perspectiva do amanhã, do que vai poder, do que vai ser o amanhã, como será. E o medo vai ganhando um espaço e vai ficando maior do que nós. Se é uma enfermidade, eu me deparo com o medo da morte, da separação. Vivemos num contexto de violência, ficamos pensando que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia na vida de alguém que a gente conhece, de alguém próximo de nós. E ficamos com medo. E às vezes perguntando: Senhor, não te importa que pereçamos? Mateus diz que a frase foi: Senhor, salva-nos, perecemos. Lucas diz: Mestre, estamos perecendo. A dificuldade de entender se essas palavras dirigidas a Jesus eram críticas dos discípulos, não é, que eles estavam fazendo, ou um pedido de ajuda. Talvez fosse uma reclamação mesmo. Puxa vida, estamos aqui morrendo e o Senhor não faz nada. Parece que não se importa com as nossas coisas. Só que também essa pergunta, ao revelar o medo, mostrou também a fragilidade da fé, mas ainda mostrou um pouco de fé, porque eles se dirigiram a Jesus. Porque se os discípulos fossem completamente sem fé, eles nem teriam ido ou apelado a Jesus, não o teriam chamado de mestre. Ainda está dando um tratamento para Jesus, é digno, nem pediria para ele os salvá-los. Ainda tinha um pouco de fé, que é o que dá esperança para essa situação da tempestade aí. Então, na hora da tempestade, quando os nossos recursos, os nossos esforços se esgotam, a nossa força se esvai até que você clame pelo Senhor, até que você admita, reconheça diante do Senhor: Pai, tem misericórdia, eu não posso, eu não consigo, ajuda-me. Agora, essa fé, mesmo tendo um resquício de fé, era uma fé deficiente ainda, uma fé infantil. Porque se eles tivessem uma fé madura, eles iam dizer um para o outro: não, fica tranquilo aí, o mestre vai resolver isso já já.
Descansem. Agora, humanamente falando, seria difícil descansar naquela situação. Mas era uma fé que precisava ainda de crescimento. Por isso, foram envolvidos no pânico, no desespero. A causa em si não era a tempestade, mas era a falta de fé. E esse é o grande problema quando você está envolvido numa situação adversa. Não é que aquele problema é muito grande. O problema é que você não tem fé para enfrentar aquele problema. O problema é que você não confia que Deus é poderoso para usar aquela situação para a glória dele. Esse é o grande desafio. É você confiar no Senhor. A tempestade, sim, grande, desafiadora. Mas a falta de fé torna-se a pior situação na verdade. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e das necessidades que eles tinham aqui. Outra pergunta que surge aqui no versículo 40, que Jesus Cristo faz para eles, na segunda parte. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não a fé que eles precisavam ter. Isso porque onde o medo prevalece, a fé tende a desaparecer. A realidade do medo inibe ou anula a manifestação da fé. E nós ficamos com medo exatamente porque nós duvidamos que Deus está no controle. E a palavra para medo aqui traz a ideia de medo covarde. E eles estavam agindo covardemente. Poderiam ter agido com plena confiança em Jesus. Deveriam ter fé nas promessas que Jesus tinha feito e não no medo da tempestade. Havia uma palavra de Jesus empenhada. Passemos para a outra margem. Jesus jamais teria dito isso se não fosse conduzi-los até lá. Jesus não diria isso. Jesus não teria dito que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos, se de fato ele não está com você. Ele jamais faria isso aqui. A presença de Jesus, a tranquilidade de Jesus, eles deveriam ter percebido essas coisas para poderem descansar debaixo do poder de Jesus. Aí no verso 41 tem uma terceira e última pergunta que há no texto, que surge na tempestade. Depois que eles foram surpreendidos pelo poder de Jesus, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante, irmãos. Você e eu aprendemos mais em tempo ou tempos de tempestades do que em tempos de bonança. Você ganha uma promoção na sua maturidade exatamente nos tempos de tempestades. As maiores lições que você aprendeu a respeito de Jesus, elas surgiram, elas foram resultados de tempestade na sua vida. Sim ou não? Você concorda com isso? Pode divergir, não tem problema. Mas eu acho difícil você não concordar com isso. As maiores lições que você aprendeu e ainda aprenderá sobre a pessoa e a obra de Jesus, o poder de Jesus, vão vir no meio de tempestades, no meio de provações. Eu já mencionei isso. Na quarta-feira, às vezes, tem uns irmãos que botam uns pedidos de oração no grupo do WhatsApp, né? E aí eles colocam assim: crescimento espiritual. E eu imagino que às vezes a gente não tem muita noção do que é pedir isso. Qual é o método que Deus usa para promover crescimento na vida do seu povo? É sentar numa cadeira e ouvir um sermão?
conhecimento faz parte, mas o crescimento vem do enfrentamento das provações. Tiago vibrava com isso, ele dizia: olha, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, gera perseverança, e a perseverança vai te levar à maturidade. Ele disse: se alegre com isso, mas não pela provação em si, mas pelo resultado que ela proporciona. Mas quando eu peço ao Senhor: Senhor, me dê crescimento espiritual, não tem nada de errado você pedir isso, não. Você pode pedir. Agora, não vai querer crescer, não quer provação, então não quer crescer. E fica um crente medíocre. Não é isso não. Mas você precisa estar ciente que Deus vai usar a adversidade e às vezes coisas repentinas, situações inesperadas, às vezes simples, que se tornam um grande desafio pessoal para você. Porque Deus quer promover crescimento na sua vida. Então os discípulos estavam com medo da tempestade, mas agora eles estão cheios de temor da majestade de Jesus. Gente, quem é este que tem controle sobre o mar, sobre o vento? Que vergonha, estávamos com medo por quê? Nós não conhecíamos ainda o poder de Jesus dessa forma tão extraordinária. E essa segunda expressão aqui, agora de temor dos discípulos, 41, é diferente do que apareceu no versículo 36. Eles estavam com medo, ali a ideia de um medo covarde. Aqui é um medo, a ideia de temor, de reverência. Eles estavam dando o verdadeiro reconhecimento à pessoa de Jesus. E agora a gente sabe porque a gente tem muito medo. Porque a gente conhece pouco Jesus. O conhecimento deficiente de Jesus me joga numa situação de insegurança. Então, quanto mais conhecimento eu tenho da pessoa de Jesus, mais segurança, firmeza eu experimento. Medo, desespero são resultantes da falta de conhecimento de Jesus. Então, quando eles viram aquela manifestação, foram surpreendidos por aquela demonstração de poder de Jesus, eles diziam um ao outro, cheios de temor: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você conhece Jesus? Você não precisa ter medo do inferno. Você conhece a obra de Jesus? Você não precisa ter medo do inferno. Você está seguro. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Não. Vai ter tempestades. A gente não precisa ter a capacidade de adivinhar. Vai ter tempestades. Como é que você vai se portar? Você vai confiar em Jesus? Você vai conseguir descansar na pessoa de Jesus? Jesus é o mestre que veio estabelecer o reino dele aqui. As parábolas mostraram isso. Ele é perfeitamente homem. Nesse texto aqui você vê as duas naturezas de Jesus. Ele estava cansado do dia de trabalho com os discípulos, de ensino. Ele estava dormindo. Mas um homem consegue dar ordens para o vento, dar ordens para o mar, e este obedece. Quer dizer, você pode até dar ordem, quer saber se vai obedecer. Consegue? Então Jesus, Deus e homem. E os discípulos experimentaram ali essa manifestação poderosa de Jesus. Ele é perfeitamente Deus. Acalme-se, fique quieto. E o mar se aquietou e o vento cessou. Calmaria absoluta, como nunca tinham visto antes aqui. Isso é muito simples, porque ele é o criador da natureza. A natureza obedece a ele. Jesus é Senhor sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas. E Ele nos concede vitória em Cristo. Tempestades fazem parte, você pode ser surpreendido. Mas se você confiar em Jesus, você será surpreendido pelo poder de Deus. Você vai ter mais conhecimento do Senhor.
as tempestades não anulam a bondade de Deus. Então, quando Jesus fez cessar o vento e o mar, e eles acalmaram os discípulos como uma criança que se aquieta do sono ou diante da ordem de um pai em obediência, Mateus diz que os discípulos ficaram maravilhados. Marcos diz que eles temeram grandemente. Antes, eles estavam com medo da natureza. Agora eles temem ao Criador da natureza. Antes estavam amedrontados pelo vento. Agora eles estão cheios de temor pelo Senhor do vento. Eles estão cheios de admiração diante do poder de Jesus. A tempestade vai chegar, vai te surpreender. Mas se você confiar, o poder de Jesus também irá te surpreender. E você vai conhecer mais e mais da pessoa dele. A sua adoração será afetada. A quem você teme? A Jesus ou às circunstâncias? Ele é Senhor das circunstâncias. E as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Conta-se uma história que um rei tinha lá um súdito que enchia a paciência dele porque falava o tempo todo: Deus é bom. Sempre que encontrava o rei, Deus é bom. Um dia, o rei o chamou para fazer uma caça que ele gostava. E aquela caça aquele dia não foi bem sucedida. Eles foram atacados por um animal feroz e o rei perdeu o dedo mínimo. Ficou sem o dedo. O súdito, para matar o rei de raiva, ainda disse: Deus é bom. O rei ficou com raiva e mandou prendê-lo. Deu uma sentença lá para ele ficar preso lá, porque ali já era demais. O rei teve outra caça, não aprendeu, foi caçar de novo. Só que dessa vez ele foi pego por povos tribais que eram antropófagos, né? E o rei seria o jantar deles lá. Então, na hora do sacrifício, o chefão lá já estava pronto para fazer o sacrifício, olhou para a mão do rei e faltava um dedo. E na tradição deles, eles não poderiam sacrificar alguém que era imperfeito. E aquele ali faltava um dedo. Então o rei foi solto, satisfeitíssimo, e a primeira coisa que veio na cabeça dele: eu vou livrar o camarada lá, eu pessoalmente vou fazer isso. Então ele foi até o homem e disse para o súdito: é verdade, Deus é bom. Mas aí ficou uma dúvida: mas por que então eu mandei você para a prisão? O súdito respondeu: porque se eu tivesse contigo, eu seria sacrificado. Porque ele tinha a mão perfeita. Ou seja, Deus é bom o tempo todo. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não ache, é da natureza de Deus ser bom. Deus não se esforça para ser bom. Faz parte da natureza dele. Então, o nosso entendimento das circunstâncias é muito limitado. Aprenda a confiar no Senhor, que Ele é Senhor das circunstâncias.